Retornamos. Hoje, conversando com a excelente psicóloga, doutora Daniela Levy. Portanto, telespectador, hoje você está sendo recompensado. Às vezes eu sou um pouquinho chatinho, mas hoje é ela que vem trazer um conforto para o seu espírito, um conforto para a sua mente, que é muito interessante. Daniela, quais as técnicas que usamos para a mudança de comportamento de coaching de saúde e bem-estar? Nós utilizamos várias técnicas, também depende muito assim do caso, de qual a prontidão, como eu falei, de mudança de comportamento que aquela pessoa se encontra. Então nós classificamos de acordo com o modelo transteórico, que chama de mudança de comportamento, em 5 estágios principais, que é o pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Vamos enumerá-los, são 5 estágios. Vamos dizer, né? 5 estágios para mudança de comportamento: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Muito bem. O pré-contemplador nem está pensando na mudança, é aquele que dá um monte de desculpas, que acha que não pode mudar o comportamento, né? E aí, para cada fase, por exemplo, já o que está em contemplação, já vê um pouco de benefício, mas ainda não mudou o comportamento, nem está planejando em mudar. Já na fase de planejamento, a pessoa já está se preparando para mudar os comportamentos. A ação já está fazendo e manutenção é aquele que já mudou o comportamento há algum tempo e está mantendo. Certo. Que nós muitas vezes falamos, esses estão ótimos, mas não, eles têm muita recaída também, então sempre precisa estar atento. O termo já diz, contemplação, né? E a segunda fase? Aí tem a preparação, a ação e a manutenção. Então, aquele que está em ação é aquele que já está fazendo, por exemplo, exercício, já está se alimentando de forma correta e que passa, depois de 6 meses que está em ação, passa para manutenção. Sim. Mas sempre precisa de novos desafios e motivadores, né, para manter algum comportamento. Então, a pessoa que corre, por isso que muitas vezes eles acabam querendo participar de provas, de maratona, porque as pessoas precisam de motivação para tudo. Mas né? Isso é um trabalho que você faz de um comportamento mental, não é? A cabeça que tem que estar bem, né? Isso, e a pessoa, o coach que trabalha com o indivíduo tem que conhecer muito bem aonde que ele se encontra para saber que ferramentas utilizar com aquela pessoa. Além disso, a gente utiliza muito as perguntas, a forma de fazer perguntas para essas pessoas. Então, quando a gente faz em tom negativo, porque você não faz um comportamento, a pessoa vai te narrar tudo de ruim, porque é difícil, porque eu já tentei. Isso é importante, isso é uma técnica. Isso, então, a gente fala de perguntas abertas e poderosas. E como é o procedimento positivo? Você faz? Quais as suas experiências de sucesso relacionadas a esse comportamento? Porque a pessoa, por mais que ela não pratique exercício físico, em algum momento ela vai lembrar de quando caminhava. Então a gente tenta resgatar algo positivo para ela poder narrar algo de bom sobre aquilo, porque isso faz com que mude a energia. A pessoa acaba acreditando de que aquilo não é algo negativo, porque muitas vezes quando um psicólogo, um profissional e médico geralmente, né, tem essa abordagem de, mas por que você não faz exercício? Você sabe que é super bom para a saúde? A pessoa se sente, né, só faz com que a autoeficácia dela caia, né? Então, resgatar as experiências positivas são muito importantes. E o que a pessoa já está fazendo, né? Quer dizer que nunca deve-se iniciar uma pergunta, por que não você faz isso? Isso. Não, por que você não faz isso? Não é verdade? Isso. Nunca dessa forma. Isso a psicologia positiva utiliza muito, né? A abordagem do inquérito apreciativo, que já existe há muitos anos. Inquérito apreciativo é como fazer perguntas de maneira apreciativa, baseada nas experiências positivas e não nas experiências negativas. Não é que nega o negativo, porque algumas pessoas falam, mas é colocar o óculos cor-de-rosa e só ver coisas boas. Não, a gente considera que existe, né, as partes que não são boas, mas ao mesmo tempo o foco vai estar no que é bom da pessoa, nas forças, né, nas virtudes, nas potencialidades, o que faz aquela pessoa florescer, que a psicologia positiva A utiliza vestimenta muito. tem influência nisso? A vestimenta? Você está de cor-de-rosa. E você falou agora, não é só cor-de-rosa. Cor-de-rosa, então, é a cor ideal.
Eu vejo mesmo colorido, viu? Todo mundo fala, porque eu acho que por isso que eu acabei gostando muito da psicologia positiva, e foi algo que eu me apaixonei, porque mesmo diante dos problemas, né, e das adversidades que todo mundo tem no dia a dia, você conseguir ver o lado bom daquilo, ou não imaginar só experiências catastróficas, porque tem pessoas que sempre imaginam que o pior vai acontecer, né? Ou tá num trânsito, tá lá, ai, nossa, que trânsito, que coisa ruim, deveria estar em outro lugar, em vez de estar, de repente, ouvindo uma música, ou apreciando a primavera, as árvores. Então, você consegue focar em coisas positivas. Você tem escolha, muitas vezes, né? Sim, sim. Muito bem. Agora, eu queria, então, que você me falasse o seguinte, diretamente ao assunto. O que é psicologia positiva? Então, a psicologia positiva, em resumo, vai trabalhar sempre levando em conta as potencialidades das pessoas, que elas têm forças, né? Então, que elas têm o lado bom sempre. É uma ciência, então é diferente de autoajuda, apesar que muitas coisas as pessoas falam, mas isso eu já vi na autoajuda, já li sobre isso. Mas o grande diferencial é que a psicologia positiva conseguiu comprovar através das ciências que os resultados realmente são eficazes, tanto para a saúde, para o bem-estar, para os relacionamentos, quando se tem mais emoções positivas. Então, os autores da psicologia positiva às vezes falam que é muito importante ter 3 experiências positivas para cada negativa. E se a gente for ver no nosso dia a dia, geralmente nós vamos dormir com o que não foi feito no dia, e não com o que conseguiu alcançar. Então, a psicologia positiva, e até teve uma entrevista na revista Veja sobre isso, faz algum tempo já, de alguns exercícios que auxiliam as pessoas a conseguir ter mais emoções positivas e conseguir ter esse foco mais no lado positivo e não só no lado negativo. Então, um deles é esse, antes de dormir, você fazer uma lista das 3 coisas boas que aconteceram durante o dia, por que isso aconteceu. E tem, assim, clientes que têm muita dificuldade, porque eles acabam querendo algo muito bom, só que as pessoas sempre se baseiam em algo muito positivo, mas não precisa ser algo muito bom para ser valorizado. E isso faz com que a pessoa se motive para o dia seguinte, até para continuar um trabalho. E a gente fala muito em liderança apreciativa, né, que a psicologia positiva estuda muito os líderes poderem ser também apreciativos, não ver só as falhas, o que faltou nos funcionários, e sim o que eles estão fazendo, né, de bom. Então, isso também é para as empresas, para as escolas, a gente utiliza a psicologia positiva. Muito embora nós sabemos que existe um princípio, não é? Onde você tem o outro lado, porque você fala em positivo, mas você também tem o outro lado, o negativo. Isso. Não é? Quer dizer, o princípio da correspondência é esse, não é? Que você encontra o outro lado. Então, esse outro lado deve ser afastado totalmente. Você tem conhecimento sobre ele, mas você o domina pela mente, pela força mental, você consegue dominar o lado negativo para que, então, fique somente o lado positivo como aquele que você coloca em referência, é isso? O que a gente sempre fala é isso mesmo, a gente leva o lado negativo como experiência, para buscar estratégia junto com o coach, para lidar com o futuro, que pode ter outras experiências, que são alguns desafios, né? Algumas coisas que a gente fala que são armadilhas da vida. Então, a gente utiliza como aprendizado o lado negativo sempre, né? Muito bem. Então, qual é a importância de experiências de sucesso e ter modelos para mudança de comportamento? A experiência de sucesso, a gente fala que é uma das bases, assim, de qualquer trabalho para mudança de comportamento, porque o sucesso traz sucesso, né? Então, quanto mais experiência de sucesso a pessoa tem, mais ela vai aumentar a crença de que ela consegue, que é a autoeficácia, e fica mais fácil mudar um comportamento. Então, o coach vai fazer com que essa pessoa tenha metas, que são as metas em pequenos passos, para ele conseguir alcançar essas metas, mesmo que sejam coisas pequenininhas, mas para reforçar essa autoeficácia da pessoa e ela ter essas experiências de sucesso, né? Ou resgatar, por exemplo, um momento que foi muito positivo, como a gente começou a fazer aqui, até que como você abriu o programa da viagem. Então, resgatar essas experiências, porque quando a gente resgata, já tem emoções positivas relacionadas a isso.
E as emoções positivas, hoje a gente sabe que é muito benéfico para a saúde, para o bem-estar da pessoa, para a produtividade. Então, é muito eficaz mesmo. Assim, Muito bem. Eu preciso provocar você para você falar ao telespectador aquilo que, afinal de contas, a informação que nós temos que dar. Esse excesso, né, vamos supor, esse excesso de comportamento, não é? Ele não leva à arrogância? Não é que a pessoa vai falar, porque eu sou o então, máximo, tem que... Como é que fica? A pessoa, na verdade, vai conseguir enxergar, mas isso não precisa ser como, né, algo, né, que fica mostrando para todo mundo, é para ela se sentir bem, é algo para ela, né? Eu sei, minha querida Daniela, o problema é o seguinte, a gente percebe que um artista, por exemplo, o artista, ele, lógico, ele trabalha, eu acho que nós temos que ter dar toda a importância aos artistas, porque eles são pessoas diferenciadas, são pessoas que enxergam além do que nós enxergamos. Eu penso assim, porque são pessoas bem tratadas, eles trabalham bem a mente, porque a mente deve ser bem trabalhada. As pessoas que estão nesse patamar precisam trabalhar bem a mente, e eles fazem isso. Não é? Os artistas são maravilhosos. Não é? Por isso que eles são artistas, que eles interpretam, não é, vários personagens, vários autores. Shakespeare, por exemplo, não é? Quando um artista interpreta Shakespeare, é o auge da interpretação. Então, isto, por exemplo, não modifica, não é, o eu interior para que o eu possa sair para fora com uma certa arrogância. Eu sou esta pessoa. E aí? Me explica. Na realidade, a gente fala, até que foi uma das perguntas das experiências vicárias, que é os outros poderem servir de modelos positivos para a gente se espelhar e mudar algum comportamento. Sim. Isso acontece muito, de nós nos identificarmos com alguém, e isso auxilia na mudança de comportamento. Mas em relação a isso de, realmente, os artistas muitas vezes são colocados, né, em um patamar, e se sentem realmente, né, em um patamar superior. E precisa tomar muito cuidado, até porque uma coisa que eu gosto muito da psicologia positiva é se colocar no lugar do outro, a empatia que a gente fala, né, saber se colocar no lugar do outro para ter uma comunicação não violenta com o outro, que isso também é muito importante. E a gratidão, então você ser grata pelas coisas boas, não só o que aconteceram, mas pelas outras pessoas, o quanto isso já é cientificamente comprovado, que gera muito bem-estar para os outros. Então você reconhecer o outro como uma pessoa, um ser humano, né, que tem, conseguir se colocar no lugar dessa pessoa. Você falou uma coisa muito positiva, você disse que as pessoas são ajudadas por outras. Para se chegar a um determinado ponto, não é por si, não é somente por si, mas sim também por uma mãozinha que se dá. Não é verdade? É isso que você falou? Isso, eu acho que os outros têm que servir sempre como modelos positivos, mas pro lado positivo, né? Mas cada um tem as suas escolhas também, mas a psicologia positiva toma muito cuidado com isso, de considerar a pessoa com a sua individualidade, né? Com cada pessoa é única, e respeitar aquela pessoa com as suas limitações e com as suas forças. Então muito tem vários instrumentos que avaliam as forças, é muito legal. Muito bem, Daniela, então me diga uma coisa, qual é a importância das emoções positivas e experiências positivas no bem-estar, saúde e trabalho? Já foi comprovado, e eu fui recentemente para um congresso agora de psicologia positiva mundial, e essas últimas pesquisas... Aonde foi esse congresso? Foi na Flórida, fiquei lá no... que maravilha. Perto da Disney, né? Que maravilha. Então, o ambiente era propício para psicologia positiva mesmo, né? Aliás, o ambiente sempre é bom, né? Nossa, lá é muito gostoso. E aí sempre faz de 2 em 2 anos esse mundial, e aí escolheram agora a Flórida, que foi há um mês atrás, na verdade, faz pouco tempo. E aí as pesquisas recentes demonstram que as pessoas com emoções positivas conseguem ter mais engajamento em atividades saudáveis, frequentam menos, isso já é comprovado, que frequentam menos pronto-socorro, menos médicos, faltam menos ao trabalho, a produtividade é maior, conseguem mais ascensão na carreira, conseguem conservar relacionamentos mais duradouros, né?
E a psicologia positiva fala muito da importância dos relacionamentos para emoções positivas. Então, o mais importante de tudo são os relacionamentos. Não importa se é de amigo, de familiares, mas você ter relacionamentos saudáveis, isso faz com que as emoções positivas também fiquem mais evidentes, e uma coisa leva a outra, e faz Sim. com que você conserve mais os seus relacionamentos, né, também. Nós temos que explicar, então, ao telespectador que não basta você ter muitos amigos. Não sei, eu penso assim, eu não sei se você concorda comigo. Você tem que ter amigos saudáveis, porque você tem que extrair daquela amizade o interesse para o bem, não para o mal. É isso ou não? Isso, Mais ou menos isso? Isso, e hoje em dia, a mídia digital, Facebook, Instagram, não favorece isso, porque as pessoas têm um monte de amigos, mas na realidade, muitas vezes não são amizades próximas e saudáveis, não são relacionamentos próximos. São oportunidades que se apresentam, quer dizer, midiática, não é? Mas não duradoura. Isso, não é? Isso mesmo. É isso? Que as pessoas acabam, né, tendo lá, mas não tem aquela relação próxima. Isso prejudicou bastante os relacionamentos, né? Apesar de ter facilitado a comunicação, prejudica os relacionamentos saudáveis. Bem, me diga uma coisa, então. Pessoas ansiosas demais tendem a ser mais pessimistas? Nem sempre, viu? Porque tem pessoas muito ansiosas, mas ansiosas por sempre pensar em algo negativo que vai acontecer à frente. Mas tem aquelas que estão ansiosas por algo positivo. Então, tem os ansiosos mais otimistas e os mais pessimistas. Né? A gente consegue identificar os dois, né? Mas geralmente as pessoas ansiosas, que são as ansiedades patológicas, são aquelas ansiedades de que está focado geralmente em ruim, no medo, né? Do que de ruim vai acontecer. Me diga uma coisa, onde aplicar o coaching de saúde e bem-estar e a psicologia positiva? Pode ser aplicado em instituições, empresas, comunidades, nas escolas. Hoje em dia está cada vez mais, porque quando a gente trabalha com crianças acaba sendo muito mais fácil daquilo ficar enraizado, né? Sim. Eu poderia, então, dizer o seguinte aqui. Você acredita, por acaso, na lei da atração? Eu acredito. Acredita? Isso também já tem algo da psicologia positiva, da conectividade. Não é a psicologia positiva? Eu quero, por exemplo, tomar esse copo d'água e me sentir bem. Um exemplo que eu estou dando. Peguei esse copo. Eu quero tomar esse copo d'água e quero me sentir bem tomando esta água. Então, a minha mente colocada nesse ato de beber esta água para me sentir bem, funciona assim? É isto? A minha mente, como deve proceder nesse momento? Você ter, a gente fala, visão de bem-estar ou alguma meta clara, né? Isso é muito importante. Isso já se fala muito em autoajuda, em outras técnicas, antes de existir mesmo coaching, de você conseguir ter algo concreto em mente de que você quer. E se você tiver uma motivação para aquilo, facilita muito com que você consiga alcançar. Sim, mas essa motivação é a lei da atração. Dizem, não é, que a lei da atração ela está no universo. Então você, com o pensamento, com a máxima concentração, vai até o universo e traz uma energia positiva para o seu dia a dia. Isso pode acontecer? Sim, nossa cabeça, na verdade, assim, manda muito. E eu, como psicóloga ainda da linha de psicologia positiva, de mudança de comportamento, acredito muito. É claro que ainda tem muitas pesquisas para evoluir nesse ramo, né? Sim. Mas nós notamos que o poder realmente da mente, né? O de desejar, eu quero, ir atrás daquilo, é realmente algo fabuloso, né? A gente consegue realmente... Muito bem. E a psicologia positiva, então, pode ajudar a combater a depressão? Sim. É claro que a gente percebe, tem casos de depressão que precisa realmente de um psiquiatra e de técnicas da psicologia positiva podem auxiliar em conjunto. Quando ela é bem
quando é muito severa, Severa. né? Porque a pessoa que está com uma depressão muito severa precisa do medicamento, que é uma mudança mesmo no cérebro, precisa de algo químico. Sim. Mas a psicologia positiva pode auxiliar muito em pacientes com depressão. A gente já tem estudos demonstrando assim, melhoras significativas do humor, a pessoa realmente conseguir voltar a ver algo de positivo, porque a pessoa com depressão geralmente é aquela nuvem preta, né, que está na cabeça e não consegue ver nada de bom, nada de positivo. Então, a psicologia positiva vai resgatando o que aquela pessoa tem de bom, né? E não fica focando só no desânimo, na coisa negativa da pessoa. E isso faz com que, muitas vezes, aos poucos, ela vai saindo daquele estado, né? Então, me vem à mente agora uma pergunta a fazer a você. Qual é a diferença entre o comportamento reativo e o proativo? É aquele reativo, e aquele que é proativo. Essas duas espécies, por favor, diga. A gente denomina também na psicologia que é a mente fechada e a mente aberta, como reativa e proativa. Na realidade, a pessoa que está aberta a aprender, né, e flexível ao mundo e às pessoas no geral, acaba tendo algo muito melhor em troca do que aquelas pessoas que estão fechadas, né, que são as pessoas reativas, que se fecham e eu sei de tudo, na realidade não adquirem novas experiências, novos aprendizados, porque tem resistência a adquirir novos aprendizados, né, as reativas. E para mudança de comportamento, as pessoas reativas têm muita dificuldade, porque a mudança de comportamento, você está saindo daquele comportamento habitual, então é se abrir para um novo, e essas pessoas têm mais dificuldade, porque são pessoas com mentes fechadas, né, geralmente. Você me deu hoje uma aula de psicologia positiva, porque nós temos que aprender sempre. O reativo não gosta de aprender. O reativo diz, eu já sei de tudo, não preciso saber mais. Você conseguiu passar para o telespectador esta mensagem positiva para a vida. E neste momento que nós vivemos, um momento aqui desse país, e também no mundo, né, em outros países, um momento de tensão, de preocupação, não é, daquilo que vai acontecer com nossas vidas, porque esse é o momento mais prejudicial que existe à mente. Eu não sei se eu estou certo ou errado, mas eu acho que é. É um momento difícil que nós estamos vivendo. E hoje você nos deu uma aula brilhante. Muito obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Não, mas você vai aparecer aqui mais vezes, viu? Ah, que legal. Tem muitos temas para falar, viu? Nós precisamos de pessoas como você para falar ao telespectador de coisas bonitas, de coisas positivas, de coisas que, afinal de contas, existem no nosso interior. Eu costumo dizer, no nosso templo interior. Tá certo? Sim, Bem, bom. querida Daniela, suas considerações finais, por gentileza. Se eu puder auxiliar, né, as pessoas que vão assistir esse programa, eu sempre falo, vamos tentar parar e se concentrar no presente momento, naquilo que a gente está fazendo, que é o mindfulness, né, que é a atenção no presente momento, usufruindo das coisas positivas daquele momento. Tanto em relação ao momento presente, em relação ao que ocorreu no passado, então colocar realmente nas lembranças, né, aquelas experiências positivas do passado, e em relação a ter esperança, fé, otimismo em relação ao futuro. Isso modifica muito as nossas vivências no dia a dia, o nosso comportamento. Então é uma dica que eu dou, atenção no presente, nas coisas positivas, no passado, o que aconteceu de bom, e esperança e fé e otimismo em relação ao futuro. Isso faz mudar realmente o dia a dia das pessoas. Assim, é uma dica prática, né? Não é receita de bolo, mas auxilia muito se a gente ter isso em mente no dia a dia. Muito obrigado, Daniela. Você conseguiu, aliás, eu já esperava. Conheço você já há muito tempo e já esperava o que nós vimos hoje de você e ouvimos de você. Ao encerrar o programa de hoje, ressalto a frase de Francisco de Quevedo. Quem quiser ter saúde no corpo, procure tê-la na alma. Sendo assim, estimada Daniela Levi,
Agradeço muito sua participação e motivação nos ensinamentos, as técnicas contidas, não é, nos bastidores do bem-estar e da saúde. Muito obrigado.